Chegamos ao último encontro dessa temporada especial em que estamos conversando sobre o grande conflito. E quer saber quem é que vence essa guerra cósmica universal? A Bíblia não deixa dúvidas, a vitória é de Jesus Cristo e nós podemos vencer com Ele. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos todos juntos aqui e pela última vez com essa equipe nessa temporada que foi tão especial, que eu tenho certeza que você, como eu, foi abençoado pelo conteúdo da Palavra de Deus. Ao longo desse trimestre, nós estudamos o tema do grande conflito e enxergamos a batalha cósmica entre Cristo e Satanás que nos envolve, sempre envolveu o povo de Deus, mas como Deus vai nos dando esperança, e a certeza da presença dele ao nosso lado. Para a gente estudar esse tema tão especial, nós contamos com esses amigos tão queridos que estiveram conosco ao longo desses 13 encontros, incluindo o de hoje. Eu quero já aqui expressar minha profunda gratidão a eles por ter estado conosco e também agradecer a você, que sempre está acompanhando, ligadinho aí, com a TV Novo Tempo, acompanhando o programa Lições da Bíblia. Deixa eu agradecer de forma especial aos nossos amigos, aqui o querido amigo Elmer. Pastor, muito obrigado por ter vindo aqui, deixado sua casa, suas atividades, sua família e compartilhar coisas tão profundas e tão especiais para nosso entendimento e crescimento espiritual. Deus seja louvado pela sua vida, muito obrigado. Pastor Vinícius, foi uma grande alegria estar aqui com esse grupo, com os amigos, poder estar estudando a Palavra de Deus, mas como é o último programa, eu quero dar um abraço também. A gente almoçou hoje com alguns pastores lá da Holanda, mandando um abraço então para a Igreja Adventista da Holanda. E Pastor Tiago. Pastor Tiago, isso mesmo. Pastor Rolf, presidente lá da União. Isso mesmo, fica o nosso registro aqui então. É verdade, um abraço querido aos nossos irmãos que acompanham a TV Novo Tempo lá na Holanda. Veja como chega longe. Lá, sim, tem igreja brasileira lá na Holanda. Um abraço para os irmãos queridos aí que acompanham a TV Novo Tempo. Que Deus continue usando vocês aí na obra de levar o Evangelho a esse lugar também, aí na Holanda. Pastor Adolfo, que bom ter tido você aqui conosco. Eu sei da sua agenda, que é muito complicada, mas você reservou esse tempo aqui para estar conosco e trouxe uma contribuição muito grande, para a nossa conversa. Eu tenho certeza que os nossos milhares de telespectadores estão felizes e também agradecidos pela sua participação. Eu considero um privilégio participar de programas assim, então foi uma bênção estudar, ler a lição toda antecipadamente, ajudou-me muito a ter essa visão mais ampla. Então, muito obrigado pelo convite, que Deus abençoe você e a toda a equipe que continuará esse trabalho nos próximos trimestres. Muito obrigado. E aqui, meu querido amigo, pastor André Oliveira, nós somos colegas de trabalho, convivemos ali todos os dias juntos, nos corredores da Casa Publicadora Brasileira, almoçamos juntos no mesmo horário, todos os dias, e eu tive a alegria, André, de ter você aqui comigo nesse programa, que é um programa que tem uma grande audiência, um programa muito especial, mas para a gente ficou ainda mais especial tendo você, que é o editor da lição da Escola Sabatina, aquele que ajuda a preparar esse material para chegar aqui e a gente poder compartilhar. E eu tenho certeza que, a exemplo dos nossos dois colegas também, há uma grande gratidão dos nossos telespectadores pela sua participação. Obrigado, Vinícius. Agradeço também a Deus pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com o pastor Elmer, pastor Adolfo, Que Deus seja louvado por tudo. Quero aproveitar aqui, nesse último programa, para mandar um abraço para a minha família novamente, minha esposa que preparou aí as roupas para a gente estar aqui. E nesse tempo em que eu estive participando aqui, a minha sobrinha Sabrina, que esteve cuidando lá das crianças para ajudar. E quero mandar um último abraço especial para os meus colegas de turma de teologia, os pastores meus colegas e os pastores em geral também, um deles, especialmente o Ismael Kaufmann, que perdeu a esposa neste ano, numa situação inesperada, ainda muito nova, Que Deus continue confortando e fortalecendo ele no seu ministério. Amém. Muito bem lembrado, André. Ora para a gente, por favor. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos conduziu
ao longo dessa temporada de estudos da Tua Palavra sobre um tema tão importante que abre os nossos olhos e o nosso coração para a grande esperança que nós temos no nome de Jesus, no sacrifício que Ele fez. Queremos pedir, ó Pai, que essa esperança faça sentido e faça diferença na vida de milhares de famílias, de pessoas que estão assistindo este programa. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, André. Não poderia ser diferente o último capítulo dessa história, né? Dessa temporada que passamos juntos aqui, estudando sobre o grande conflito, a não ser falando sobre a volta de Jesus, que é a grande vitória, né? Nesse conflito entre Cristo e Satanás, já existe o derrotado, profetizado, que é Satanás, e já existe o vitorioso de fato, que é Cristo, né? Então, meus amigos, que bom saber que Jesus vai voltar em breve e que nós podemos nos preparar para esse encontro. Na semana passada, Elmer, nós conversamos um pouco sobre os eventos finais, né? Esses eventos que antecedem a volta de Cristo. E nós sabemos que todos esses eventos, eles vão se desencadear até que haja o fechamento da porta da graça. Isto é, o momento em que, a partir do qual ninguém se perde mais, mas lamentavelmente também ninguém pode ser salvo, né? E nesse período de porta da graça fechada até a volta de Cristo, há um intervalo ainda em que haverá perseguição, o povo de Deus estará aqui na terra, as pragas vão cair nesse mundo e haverá um momento de angústia muito grande, que a Bíblia compara esse momento à angústia que o patriarca Jacó experimentou. Me traz um pouquinho para a gente da sua visão a respeito, da visão bíblica, né, que você traz a respeito do tema do tempo de angústia. Essa é uma excelente pergunta. Quem sabe a gente pode ler um texto da Bíblia, Daniel, capítulo 12, e nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. A palavra de Deus diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E o verso 2 diz: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. E finaliza o verso 2. A gente deve se lembrar que o começo desse juízo pré-advento, ele foi marcado por em Daniel capítulo 7, de uma forma muito especial, onde os livros são abertos e o tribunal se assenta para julgar. E agora, no final deste juízo pré-advento, Miguel ele se levanta. A finalização da obra intercessora do nosso sumo sacerdote, que adentrou no Santo dos Santos para interceder pelos pecadores. E quando ele se levanta, termina esse momento que nós chamamos do tempo da graça. Porque até então existe graça para os pecadores. Se porventura a gente pecar, a gente tem a confiança que temos um sumo sacerdote no céu. Se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar. Mas em algum momento será o suficiente. Tempo suficiente. É interessante notar que essa paciência do Senhor é para a nossa própria salvação. E quando for no relógio de Deus finalizar o plano da salvação, Miguel vai se levantar e ele vai terminar a sua obra de intercessão pelo povo de Deus. E quando ele terminar essa obra, aquele que é justo, ele vai continuar na sua justiça, se santificando. Aquele que é injusto, aquele que é imundo, ele vai continuar em sua injustiça, porque de fato o tempo vai estar fechado já. E agora é só uma questão entre o fechamento da porta da graça e o retorno de Jesus, de algum tempo para que esses eventos possam terminar. Mas é interessante, diz que entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus, nós vamos ter esse tempo de angústia, qual nunca houve. Ele terá que ser abreviado, porque Deus, em sua misericórdia, ele irá abreviar. E aqui é interessante que Jeremias, capítulo 30, compara esse tempo como a angústia de Jacó. E uma lição especial que nós aprendemos da história de Jacó em Gênesis capítulo 32 é justamente que no momento mais escuro da noite, quando Jacó estava voltando do seu exílio, Arã-Padã, para reencontrar com seu irmão Esaú, quando ele pensava que estava abandonado, sem, quem sabe, esperança, ele tem um encontro muito especial com aquele lutador invisível,
No meio da noite, ele disse, né, não te deixarei ir a não ser que tu me abençoes. Então ele se apega e luta aquela noite. Jacó pergunta o nome daquele lutador invisível, o lutador invisível pergunta o nome de Jacó, ele responde, eu sou Jacó, que significa tortuoso, e ele diz, tu não se chamarás mais Jacó, mas se chamarás Israel, pois lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Então aqui nós temos uma bela história de luta, de perseverança e de restauração. Jacó, no momento mais escuro da noite, quando ele pensava que estava sozinho, na verdade ele estava mais perto de Deus. E nesse tempo de angústia, antes da volta de Jesus, os santos, aqueles que são salvos, eles também estarão perto de Deus, sendo sustentados pelo Senhor. Eles vão ter a angústia muito grande, porque eles vão se lembrar de seus pecados, eles vão lembrar que eles têm debilidades, mas eles vão ter a plena confiança que eles entregaram tudo o que eles tinham aos pés do Salvador, e o Senhor os sustentará até o seu retorno glorioso. É bonito saber uma coisa. Tem uma visão de escatologia que entende que antes da tribulação, da angústia, acontece um arrebatamento secreto, né? Como se Deus tirasse o seu povo antes da angústia e da tribulação. Mas o que nós aprendemos aqui no texto da Bíblia, em realidade, é que Deus ele não retira o seu povo por passar da angústia e da tribulação. Não, ele permite que o povo passe pela tribulação, pela angústia, mas ele promete que estaria bem pertinho do seu povo, os fortalecendo e os conduzindo até levar a cabo os seus planos de salvação. O Elmer mencionou Jeremias 37, eu queria ler esse texto. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Na lição, logo de domingo, logo depois da pergunta 2, está escrito, os fiéis têm um relacionamento tão profundo com Jesus, que nada pode abalá-los. No entanto, eles ficam com medo. Fazendo um paralelo com a história de Jacó, ele ficou preocupado, ficou com medo também. Isso gera angústia. Mas por que os filhos de Deus, nos tempos finais, ficaram com angústia, com medo? Por algumas razões. Uma delas é o medo de serem mortos. Quem que quer morrer? Ficam com medo disso. Outro, ficam com medo de que seus pecados não tenham sido perdoados. Ficam preocupados que por causa do pecado sejam acusados, assim como Jacó ficou com medo do seu irmão. Uma terceira razão, eles estarão perfeitamente conscientes da sua fraqueza, da sua indignidade, e Satanás se aproveitará disso para fazê-los crer que eles estão perdidos. Uma outra razão pelo medo é de eles ficam preocupados em não terem se arrependido o suficiente dos seus pecados. Mas talvez o que mais gera angústia é o medo de não honrar devidamente o nome de Deus. Esse conjunto de temores faz com que eles passem pela angústia, chamada angústia de Jacó. E é um momento chave, porque eles estão nos tempos finais. Não há espaço para outra decisão. Mas o fato de eles fazerem esse autoexame, esse exame de consciência, é o indicativo de que eles mantenham a humildade e que eles confiam plenamente em Deus. A referência à angústia de Jacó aplicada à condição do povo de Deus pós-fechamento da porta da graça é muito apropriada, porque na angústia de Jacó há uma combinação de dois elementos que vocês mencionaram, que estarão também presentes com o povo de Deus depois do fechamento da porta da graça. Jacó estava angustiado porque ele estava com medo da perseguição física do seu irmão. Lembra que o texto diz em Gênesis que Esaú vinha contra ele com 400 homens. Guerreiros, né? Guerreiros. E vinha exatamente para vingar o engano de cerca de 20 anos que haviam se passado. Jacó havia mentido e roubado a primogenitura que supostamente pertencia a Esaú. Então havia uma mágoa muito grande entre eles. Então havia medo no coração de Jacó e isso é um elemento da angústia. O segundo elemento da angústia, muito bem mencionado, é que o próprio Jacó não se sentia perdoado por Deus em função daquilo que ele havia feito com o seu irmão e com seu pai. Ele havia enganado seu pai e seu irmão. Então, 20 anos de fantasmas do passado atormentavam a vida de Jacó ali.
Então, a combinação do medo da perseguição física e o medo de não ter sido perdoado por Deus compunham essa equação trágica da angústia. E é exatamente esse elemento, essa combinação que estará com o povo de Deus. Haverá uma perseguição física no tempo do fim contra o povo de Deus, uma grande perseguição, engendrada aí pelo dragão e pelos seus agentes, que vão perseguir a igreja de Deus, e o povo de Deus vai estar fugindo, né, porque essa perseguição vai ser severa, mas ao mesmo tempo nós estaremos angustiados pela lembrança dos nossos pecados, sob a acusação de Satanás, que vai tentar estimular nossa mente a desistir da esperança, né? Mas Deus estará conosco todos os dias, porque essa é a promessa de Jesus. Jesus está conosco e estará também naquele momento. Interessante que essa atitude de medo, né, da perseguição, nós mencionamos no programa anterior sobre uma perseguição prevista no capítulo 13 do Apocalipse, e algumas pessoas podem achar que é irreal, né, que no mundo moderno, né, avançado, com tanta liberdade aparente aí, né, liberdade religiosa, pelo menos em alguns países, no Ocidente, né? Isso não vem acontecer, ou seja, quase que é impensável que isso venha acontecer, mas nós temos na própria Bíblia, né, exemplos do que vai acontecer. Além da profecia que diz que vai acontecer, você tem o relato de Esther, por exemplo, em que havia uma liberdade religiosa, havia uma proteção lá do Império, né, de Assuero em relação ao povo de Deus, mas a situação mudou, né? Ou seja, as situações podem mudar, as circunstâncias podem mudar e de repente as coisas podem começar a acontecer. Amã não foi adorado por Mardoqueu, então foi uma questão religiosa, né, de adoração, então o poder religioso acabou usando o poder político para perseguir e ameaçar de morte o próprio povo de Deus, né? E isso se torna um protótipo do que vai acontecer nos últimos dias da história da Terra, na profecia de Apocalipse 13. E por isso, claro, haverá esse tempo de angústia, né, provocado pela perseguição. E a segurança do povo de Deus, como vocês bem colocaram, estará numa atitude de oração, de confiança em Deus, né? Quando Miguel vai se levantar para defender esse povo perseguido, né? Se Miguel vai se levantar, obviamente ele estava sentado fazendo o quê? Juízo. No juízo, né? E nesse juízo ele faz o quê? Ele salva as pessoas colocando o nome delas, daquelas que têm fé nele, na sua proteção, né? Na sua salvação, mas ao mesmo tempo em que ele faz essa obra, o ser humano aqui na Terra, ao longo da história, vai clamando, né? Até quando, né, Senhor? Aí ele se levanta, né? Na hora certa, ele vai se levantar para defender o seu povo contra os seus opressores, né? André, sabe que às vezes eu fico pensando, né? Por que haverá esse tempo de angústia? Por que teremos que passar por essa experiência se com o fechamento da porta da graça ninguém se salva mais e ninguém se perde mais? Por que Deus vai permitir que isso aconteça? Poderia já nos levar para o céu de imediato. Mas eu fiquei pensando que nós precisamos, mesmo salvos, passar por um processo de aprendizado que não aprenderíamos de outra maneira. Que Deus vai usar, inclusive, o tempo de angústia como escola para nos ajudar a aprender coisas que vão desenvolver o nosso caráter. E até para purificação também. E para a purificação do nosso caráter. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Você agora vai curtir as mensagens lindas e agradáveis que aparecem no intervalo da Novo Tempo. Vai tomar uma água, vai se levantar um pouquinho e vai voltar rapidinho, porque o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia, para continuar estudando o tema do grande conflito, já no finalzinho dessa lição maravilhosa. Bom, antes de entrarmos ou voltarmos para o tema, eu queria apresentar para vocês mais uma vez essa edição especial da revista Esperança Novo Tempo, cujo título é Eu Creio, Revelando a Palavra de Deus. Aqui você vai encontrar uma explanação muito bem feita das doutrinas bíblicas para levar você a conhecer a Palavra de Deus, fundamentando assim a sua decisão ao lado da verdade. Como você faz para receber essa revista sem custo nenhum? Você não vai pagar um centavo por ela. É só você mandar o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, 12982444449, vai preencher um rápido cadastro e nós vamos enviar para você esse material como um oferecimento, né,
dos Anjos da Esperança, que enviam suas ofertas aqui para Novo Tempo para financiar projetos como este. Então, fica a nossa dica, recomendação especial, revista Esperança, tema Eu Creio. Nós, no bloco anterior, estávamos conversando sobre o tempo de angústia, que é esse período entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus, período este em que o povo de Deus vai experimentar essa angústia ambivalente, né, que envolve tanto o aspecto físico de uma perseguição real, empreendida pelos inimigos do povo de Deus, quanto uma perseguição existencial, ou melhor, uma angústia existencial, motivada pela culpa, pelo medo e pela influência do inimigo, que quer sempre fazer o povo de Deus se sentir mal e se sentir com medo, né? Agora nós vamos avançar, pastor Adolfo, porque nós vamos pensar no levantamento de Miguel, Jesus Cristo que vem e se levanta para salvar o seu povo. No texto equivalente de Apocalipse, capítulo 19, diz que ele vem nas nuvens do céu, montado num cavalo branco, para resgatar o seu povo, que é descrito ali como uma donzela, né, vestida de branco, que é resgatada das mãos de um dragão terrível, né? Lembra até as histórias de contos de fadas, as histórias de contos de fadas, na verdade, que se basearam nas escrituras, né? Um cavaleiro montado num cavalo branco que vem para resgatar uma donzela que está sendo aprisionada ou perseguida por um dragão. E esse Jesus vem para nos levar para viver com Ele, para habitar em moradas maravilhosas que Ele tem preparado para nós. Sim, nós normalmente nessa hora nos lembramos do texto de João 14 e é o que está aqui na lição de segunda-feira. E a pergunta é, por que esses textos são tão encorajadores? Então eu queria ler rapidamente, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Eu queria convidar o nosso amigo que nos acompanha a pensarmos como é que Jesus aqui fala da casa do Pai. O primeiro ponto que ele levanta é que diz que nós vamos para a casa do Pai. O céu é a casa do Pai. Como é que será esse lugar? Certamente será muito melhor do que qualquer casa que nós possamos habitar aqui na terra. E o mais extraordinário é que os filhos de Deus estarão lá. E eu fico imaginando que a casa do Pai é o lugar onde todos somos bem tratados. Não importa o sobrenome, a cor da pele, não importa o nosso histórico, a nossa titulação. Sem preconceito, sem acepção, todos estaremos na casa do Pai. O céu é a casa do Pai. Um segundo ponto que Jesus Cristo levanta, diz que lá há muitas moradas. Há lugar para todo mundo. Na arca haveria lugar para todo mundo, mas entraram somente 8 pessoas. Pois é, Jesus Cristo está planejando esse lugar e nesse lugar há espaço para todos os filhos de Deus. E Apocalipse, simbolicamente, fala de um lugar de 2.000, uma cidade, 2.200 quilômetros de lado. Isso é simbólico, é literal. A gente sabe que a casa do Pai é enorme e todos temos um espaço, se quisermos, na casa do Pai. Mas o Jesus Cristo também diz que ele foi preparar. Jesus Cristo é alguém que gosta de planejar as coisas. Ele está planejando. Há quanto tempo está planejando essa casa? E esse lugar, ele planejou. Nós não compramos, não fizemos investimento, não pagamos mensalidades. É a casa dele para o povo dele. Mas há 2 coisas finais que me chamam a atenção. No verso 3 diz assim, para que onde eu estou, vocês estejam também. Fala de comunhão. O mais extraordinário na casa do Pai será a comunhão. Comungarmos com Ele, com o Pai, com o Espírito Santo, com o Filho. E, consequentemente, se estivermos juntos, comunhão entre nós todos. Nós ficamos aqui durante 13 momentos gravando a lição, né? E vamos nos acompanhar ao longo de 13 semanas, que é o tempo que dura todo este programa. E a gente se conhece, conversa, e quanto mais convivemos, mais intimidade temos e nos arriscamos a falar coisas que nunca falaríamos. Verdade. O que acontecerá no céu será exatamente isso. Uma intimidade, uma proximidade impressionante. Eu pergunto, isso não gera esperança?
claro que gera esperança. Jesus, nesses momentos em que ele pronunciou essas palavras, Adolfo, sobre a esperança de levar os seus amigos para a sua casa, né, para sempre, ele estava num momento de profunda angústia. A gente está falando aqui de angústia, angústia final, né? Mas Jesus, quando fez essa promessa, ele estava numa angústia. O capítulo anterior, o capítulo 13, ali havia acontecido uma ceia, né, a Santa Ceia, a ceia de Jesus com os discípulos, e no verso 21 do capítulo 13 está escrito o seguinte: depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Como é que você se sente quando você sabe que alguém te traiu, ou vai te trair, ou pode te trair, né? Que você não pode confiar nessa pessoa? E aí no verso 23 ele continua: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar. Mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. E Pedro então perguntou, né? Por que eu não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. E Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E aí ele estaria daqui a pouco lá no Getsêmani, em poucos momentos, e ele sabia que com a sua morte os discípulos teriam motivos, né, pessoais para ficarem angustiados. Primeiro, a falsa expectativa de um reino terrestre, de reinar com Cristo, seria eliminada, né? Então, eles pensariam assim: a nossa obra já terminou, né? Não vamos mais reinar com Cristo, seremos dispensados, demitidos, né? Segunda coisa, ficaremos abandonados, sozinhos, né? Sem saber o que fazer, sendo ridicularizados, né? Expectativas não concretizadas. Mas Jesus, claro, ele prometeu até um outro consolador. E um outro ponto, eles pensaram assim: talvez Jesus vai nos deixar e o programa de discipulado que ele começou conosco acabou, né? Não vai ter mais esse mestre nos ensinando, porque naquele tempo o mestre, quando morria, o discípulo era considerado órfão, né? Mas o Espírito Santo manteria Jesus vivo entre eles, porque ele estaria de fato vivo, né? Então ele quis preparar os seus discípulos para as angústias que eles enfrentariam, né? E para que tivesse a segurança para enfrentar, né? E da mesma forma, hoje ele quer preparar o seu povo para enfrentar as angústias que estão diante de nós, né? Verdade. Essa esperança da casa do Pai, né, depois desse período de angústia que nós temos de viver com Cristo, a esperança de viver com Ele, vai ser contrastada também com a experiência daqueles que não têm essa esperança e que vão ser surpreendidos com a volta do Filho do Homem, né? Quando Jesus terminar a sua intercessão por nós, os pecadores, aquele que é injusto vai continuar em sua injustiça, porque vai ter acabado o tempo de oportunidade. E agora fica um contraste muito grande em relação à atitude daqueles que perseveraram até o fim, foram salvos, estão aguardando, vão passar pela essa angústia, pela tribulação, estão selados já, isso vai resguardá-los nesse momento de tribulação, e aqueles que são culpados. Interessante, Apocalipse, capítulo 6, vai descrever da seguinte forma, no verso 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Essa noção de esconder, a gente se lembra de Gênesis, quando Adão e Eva eles pecaram e se esconderam da presença de Deus. E, obviamente, o Espírito Santo, nesse momento, já foi retirado da terra, e o Espírito Santo que traz o arrependimento, a noção do pecado, do juízo. Então, esses ímpios, eles estão já com o coração endurecido como o coração de Faraó. Então, quando Jesus aparecer na terra em poder e grande glória, eles não vão sentir arrependimento, quem sabe um remorso por terem zombado, por terem não acreditado, por terem perdido uma oportunidade. Mas, obviamente, vão falar: vamos nos esconder, porque eles são pecaminosos e o pecador, na presença de um Deus santo, ele é um fogo consumidor. É verdade. Os salvos, ao contrário, eles não estão com essa preocupação, porque eles estão com a expectativa do encontro. Tem um texto muito lindo em Isaías, capítulo 25, no verso 9, diz: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. O povo de Deus vai estar aguardando, porque eles vão estar com a expectativa que o seu Senhor, que eles tanto aguardaram agora, realmente chegou. O contraste fica muito claro aqui em Apocalipse, né? Você citou o capítulo 6, 17,
quando os ímpios clamam aos montes e rochedos, né, que caiam sobre eles, e eles justificam com a seguinte frase: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ele pergunta, né? E antes eles dizem: caí sobre nós, escondemos-nos na face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Então, apresenta-se um cordeiro irado. O cordeiro é um animal dócil, né? Mas aqui, paradoxalmente, ele é visto como um animal que está com a face irada. É como se o leão e o cordeiro se misturassem naquele momento ali e eles vissem a face leonina, né, desse cordeiro. Por outro lado, os salvos, no capítulo 7, a respeito dos salvos, é dito o seguinte: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Bonito. Então, um cordeiro para uns está irado, para outros o cordeiro apacenta e leva às águas tranquilas. Aqui uma retomada do Salmo 23. Né? Lembrando que a ira de Deus, do cordeiro, é a sua santidade. Então, essa santidade, quando ela está em contato com a pecaminosidade do ser humano, Ela é destrutiva. ela é destrutiva. Foi o consumidor. Bom, então aí Apocalipse 19, como diz a lição de terça-feira, termina com uma descrição dramática da volta de Jesus e da destruição dos ímpios. Mas não termina por aí. Olha o que acontece nos primeiros 3 versos. Então vi descer do céu, Apocalipse 20, um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Então, isso nos lembra o que Elmer relatou em lições anteriores a respeito do dia da purificação, da expiação. Depois que o sacerdote completava o serviço, usando o sangue do bode do Senhor, depois que o processo salvífico estava pronto, ele tomava então o bode para Azazel, que simbolizava Satanás, colocava as mãos em cima dele e confessava sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, diz Levíticos 16, 21. Então esse bode era enviado para o deserto, como diz o verso 22, para a terra solitária. Pois é, então o que temos aqui? Satanás será responsabilizado por todos os pecados que levou os salvos a praticarem. Assim como o bode era conduzido ao deserto por um homem à disposição para isso, Deus banirá Satanás para uma terra solitária, uma terra desolada. E João viu isso e relata isso aqui. Agora, é interessante que ele usa a palavra abismo, lançou no abismo. E eu fico imaginando, claro, acabaram de cair as 7 últimas pragas. A terra está uma bagunça. Cadáveres dos ímpios por todo lugar. E é nesse lugar sem vida, na mais completa desolação, um lugar solitário, que o diabo é lançado. Então, nesse lugar, ele fica confinado, preso pelas circunstâncias. O único que ele sabe fazer é perseguir, tentar, mentir, seduzir, mas não tem vida. Não há ninguém para seduzir, não há vida humana para ele convencer. Ele não tem a quem tentar, a quem perseguir, está preso, porque não consegue fazer nada. E ali estará durante um período de 1000 anos. Interessante que lá em Jeremias mostra como a terra ficará depois desse evento, que é o evento da volta de Jesus, que vai devastar a terra, né? E vai, além disso, vai deixar aqui a terra desolada com apenas o inimigo, Satanás, né? Sem ter ninguém a quem tentar, porque não haverá mais seres humanos aqui vivos na terra, ou seja, durante esses 1000 anos. Mas Jeremias 4, 23 diz assim: olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e eles não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todas as colinas estremeciam. Olhei e eis que não havia ninguém e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. E esse texto, juntamente com Isaías 24, 3 e 24, 5, mostram que a terra vai voltar
ao que era antes da criação, né? Ou seja, haverá uma reversão da criação, aquele caos, né, lá de Gênesis, antes que Deus colocasse em ordem na terra, vai voltar, né, a realidade, porque os moradores transgridem as leis, né? Voltando a razão aí pela qual, né, a terra será destruída, né? De tirar o fôlego essa cena, né? Porque Jesus volta, os ímpios mortos permanecem mortos, porque a segunda ressurreição é só depois do milênio. Os ímpios vivos, eles morrem com a glória do Senhor, a sua santidade, o fogo consumidor. E Satanás fica preso na terra com um exame de consciência. Novamente, essa noção onde o ponto da restauração do universo é atestar e vindicar a justiça de Deus. E agora o inimigo vai ter tempo suficiente para refletir na origem do mal, em toda essa história de sofrimento, de dor, de morte, para que não tenha dúvidas que Deus é justo. Amém. No bloco que vem, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o que ocorrerá nesse milênio com os salvos no céu. Então, a Bíblia tem elementos muito interessantes e eu quero que você acompanhe com a gente. Agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho para você acompanhar a bênção da programação do intervalo da Novo Tempo, mas não se esqueça que o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta para o último bloco dessa temporada tão especial, na qual estamos estudando o tema do grande conflito. Na semana que vem, uma nova lição, uma nova temporada, um novo tema, novos participantes. E eu queria perguntar para você, você já fez a sua assinatura da lição da Escola Sabatina, nosso guia de estudos? Você já tem aí a sua assinatura? Você já sabe qual é o tema? Se você fez a assinatura, você sabe que na semana que vem a gente vai estudar o maravilhoso livro de Marcos, o Evangelho que apresenta Jesus Cristo de uma forma tão especial, tão humana, e tão divina ao mesmo tempo, né? Então você tem a oportunidade de estudar juntamente conosco, se você tem o seu guia de estudos. Pastor Vinícius, ainda não fiz a minha aquisição, ainda não tenho a minha assinatura, então corre para o site da CPB, cpb.com.br. Você pode fazer durante o período da semana, né? O período de horário comercial. O site você pode fazer, inclusive, fora do horário comercial, não nas horas do sábado, na sexta e no sábado, mas você já pode fazer isso durante a semana e você vai poder adquirir a sua lição e poder acompanhar as lições da Bíblia aí juntamente com a gente, tá bom? Fica a nossa dica, a nossa recomendação para você. Vamos continuar aqui a nossa temática, que está tão linda, né? Nós estamos falando sobre o milênio. No bloco anterior, falamos do milênio sob a perspectiva de Satanás, que vai ficar aqui na Terra durante 1000 anos, preso numa prisão de circunstâncias, uma vez que não haverá ninguém aqui para que ele possa fazer sua obra própria, que é de tentação. Os ímpios estão mortos, sepultados, não tem vida, ele não pode ter contato com eles, e os salvos estão no seu período de férias milenares no céu, né? Então, ele está aqui circunscrito a esse planeta. Agora, pastor Adolfo, e nós, os salvos? Eu estou falando como o apóstolo Paulo, e nós os que estivermos vivos, né? Agora, e nós os que estaremos salvos pela graça, o que estaremos fazendo nesse período de juízo no céu? Há alguns eventos essenciais que acontecerão durante o milênio. Um deles é Cristo no céu com os remidos. Cristo, em sua segunda vinda, conduz os remidos para o céu, para os lugares de morada que ele preparou, já vimos isso em Lucas 14. Assim como Moisés, quando se prepara para conduzir o povo para a terra prometida, Jesus conduz os seus filhos, os quais demonstram imensa gratidão. Apocalipse 15:3 diz que eles entoarão o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Que coisa linda. Então é Cristo no céu com os remidos. Mas há um segundo evento, que os santos reinam com Cristo. Eu pergunto, mas em que sentido os santos reinam com Cristo? Porque diz aqui o texto, Daniel 7:27, Daniel viu que após a destruição dos inimigos de Deus, o reino,
o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Em que sentido reinarão aqueles que ressuscitarem com Cristo? Se estão no céu, todos os ímpios estão mortos. Esse reinado consistirá no envolvimento regencial de uma importante obra na fase do juízo do governo de Deus. E que fase é essa? O pastor André vai apresentar aí em relação ao juízo. Que momento que se vive? Então, o juízo, né, o juízo de Deus, ele tem 3 fases. A primeira fase é antes da volta de Jesus, que é o juízo investigativo, né, para definir os que vão receber a recompensa de vida eterna, de ressurreição na volta de Jesus. E nós temos uma segunda fase, que é essa aí que o senhor está mencionando aí, do milênio, né, ou seja, a justiça de Deus será vindicada, né, um juízo de comprovação, de esclarecimento do universo, de todos os seres, né, sobre o fato de que Deus foi totalmente justo em relação ao julgamento a todas as pessoas. E a última fase, que vai ser após os 1000 anos, né, o juízo final, né, que vai dar a recompensa aos perdidos, né, mas Deus não vai fazer nada, Ele não vai executar nenhuma punição sem que a justiça dele tenha sido amplamente demonstrada e todos têm o direito à ampla defesa, né? Ou seja, somente serão finalmente destruídos aqueles que, por meio de decisões, demonstraram que não querem ter vida, né? Vida plena, né? Vida pura, vida santa, né? Porque a gente até pode fazer uma comparação, né, com os pacientes de um hospital, né? Os pecadores, né? Nós todos somos pecadores, nós vivemos como pacientes hospitalizados que dependem de aparelhos para poder respirar, né, no hospital. Então, se os aparelhos forem desligados, a pessoa vai morrer, né? Então, a pessoa que não ora, que não lê, que não lê a Bíblia, né, que não quer saber de Jesus, que é o autor da vida, está assim, de alguma forma, já se desligando dele, né, e desligando os próprios aparelhos que manteriam suas chances de respiração espiritual, né? Então, quando o médico olhar finalmente o registro de cada um dos que se recusaram a viver, ele vai respeitar a decisão dessas pessoas, né? Porque ele poderia devolver a vida para essas pessoas, né, e livrá-las, enfim, da morte, né? Mas ele, num ato de amor, ele vai respeitar a decisão delas e desligar os aparelhos, né? Ou seja, quando ele efetuar esse juízo final, né? Você falou de 3 fases do juízo, né? Repetindo, a primeira fase é do juízo investigativo, que é quando Deus está avaliando caso a caso para definir a salvação e a perdição das pessoas conforme as escolhas que cada um fez, né? O segundo é o juízo comprobatório, que é esse que ocorre durante o período do milênio, iniciado com a volta de Jesus e vai até o final do milênio. Nesse período comprobatório que ocorre no milênio, é dito que as pessoas que estarão lá terão 3 surpresas. A primeira grande surpresa é: uai, vou falar igual mineiro agora, uai, eu estou aqui? Não acredito. É a surpresa da graça, né? Você não se sente digno de estar lá. A segunda grande surpresa é: uai, cadê fulano? Esperava que fulano de tal estivesse aqui, afinal de contas era um cristão e tudo mais, por que não veio? E a terceira grande surpresa é: uai, fulano está aqui? Não acredito, que era um pecador, eu não imaginava nunca que aquele indivíduo poderia estar aqui, e ele está lá. Então, por que há a necessidade do juízo comprobatório? Primeiro, para mostrar para você mesmo por que você foi salvo. Não foi porque Deus deu um jeitinho, não, foi justiça divina aplicada na sua vida. E também para mostrar por que as pessoas que você esperava que estivessem lá não estão, e por que as pessoas que você esperava que não estivessem estão. De modo que Deus vai se preocupar em gastar um tempo em 1000 anos para deixar efetivamente claro para todo o universo que Ele fez justiça. Eu acho que essa parte comprobatória desse juízo milenar é interessantíssimo, porque quando a gente olha para o juízo pré-advento, que é o juízo investigativo, lembrem-se que o tribunal se assenta e os livros se abrem. Então, as obras, as ações, elas estão sendo registradas. Nós somos salvos pela graça, mas nós somos julgados pelas nossas obras. E estão registradas nos livros. Aqueles que aceitam a graça de Cristo, o nome dele é escrito num livro da vida. É claro, será que é um livro ou um computador? A gente não sabe. Eu acho que uma forma de explicar que as ações são registradas, que é sério. Ou é propriamente de Deus, né? É propriamente de Deus. O que fica claro é que Deus não precisa de
juízo, porque ele sabe de todas as coisas. É para o nosso benefício o juízo e para vindicar o seu caráter perante todo o universo. E quando termina essa segunda fase, desse juízo milenar que acontece no céu, aqui na terra, o inimigo está preso por essa circunstância e não pode tentar ninguém, aparece uma cena lindíssima, que é a cena da Cidade Santa, que desce, que vem. Seria como se fosse a terceira vinda. A primeira vinda foi a encarnação, a segunda vinda é a nossa bendita esperança, quando acontecerá a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo, 1 Tessalonicenses capítulo 4. E agora na terceira vinda, que é depois do milênio, nós vamos ter a ressurreição dos ímpios. E a gente encontra isso em Apocalipse capítulo 20, que vai dizer justamente que a ressurreição dos ímpios, aqui 20, no finalzinho ali do verso 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então aqui todos os ímpios, eles são ressuscitados. Imagina aquele mar de pessoas ímpias. Satanás e seus anjos já estão na terra. Dentro da Cidade Santa estão os justos. Então essa é a primeira vez na história que toda a família humana se encontra presente ao mesmo tempo. Imagine todas as pessoas que existiram desde Adão Quantos e Eva bilhões, até né? hoje. Quantas pessoas, quantas histórias, divididas em dois grupos. Ímpios do lado de fora da cidade, justos pela graça de Cristo, não por mérito próprio, dentro da Cidade Santa. O inimigo, ele diz aqui que Satanás é solto no verso 7, quando se completa os 1000 anos, seduz as nações e agora ele faz uma grande obra de tentar conquistar novamente a Cidade Santa. De nada adiantou aquele momento de reflexão dele que você mencionou, quando ele, preso na circunstância, observa os resultados da sua rebelião e ele conclui que ele é o culpado de tudo isso. Agora, você mencionou a ressurreição e Cristo fala das duas ressurreições aqui em João 5, 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então temos duas ressurreições gerais. A primeira é a ressurreição da vida, que são chamados em Apocalipse 26 de bem-aventurado e santo. Essas pessoas desse grupo ressuscitam para a imortalidade. E esses que experimentarem essa ressurreição nunca mais morrerão e estarão unidos a Cristo para sempre. E eu fico me perguntando, como é que será o corpo deles? Um corpo glorificado, um corpo renovado. E outro grupo é a ressurreição de condenação, e essa ressurreição acontece no fim dos 1000 anos. E Jesus também falou dessa ressurreição. E Apocalipse 25 diz, os restantes dos mortos, aqueles que não participaram da primeira ressurreição, não reviveram até que se completaram os 1000 anos. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, que acontece, infelizmente, Apocalipse 20, 14 e 15, serão lançados para dentro do lago de fogo. Um pouco antes desse momento onde, de fato, vai ser aniquilado o mal, é interessante que Jesus vai apresentar o plano da salvação, a história de oportunidades que cada pessoa teve, através do Espírito Santo, tentando convencer do pecado, da justiça, do juízo, e esses indivíduos, dotados de liberdade de escolha, rejeitaram a oferta graciosa. Então, como se fosse num filme passando na mente de cada um, eles vão ver as oportunidades perdidas que Deus tentou salvá-los e eles rejeitaram voluntariamente. De tal forma que, quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 14, tem outros textos em Paulo que diz assim, que nesse momento, diante do Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Esse vai ser um momento tremendo, porque aqui não fala que vai se dobrar o joelho dos justos apenas, ou dos cristãos, mas todo o joelho será dobrado perante o Senhor Jesus Cristo, diante deste tribunal de Jesus Cristo. As pessoas do lado de fora da cidade, os ímpios se dobrarão, o próprio inimigo, o opositor de nossas almas se dobrará. Dentro da cidade santa, os justos também se dobrarão, declarando justamente que Deus é justo e Ele é misericordioso ao mesmo tempo. Você mencionou, Elmer, que haverá esse encontro, né,
esse encontro de toda a humanidade, de todos os tempos, né? Do passado, do presente e do futuro. Ou seja, vai ser o primeiro, o único e o último encontro de toda a humanidade. A gente pode imaginar, né? Algo que vai ser triste, né? Mas é para refletir agora que a gente está tendo a oportunidade de pensar nesse convite de Deus, né? Imagine dentro da cidade uma mãe com 2 filhos e do lado de fora da cidade um pai, né? Imagine do lado de dentro da cidade uma filha e do outro lado toda a sua família perdida, né? Imagine amigos que andaram juntos aqui na terra, um do lado de dentro da cidade e o outro do lado de fora. E a gente poderia dar muitos exemplos aqui, exemplos de escolhas que nos separam muitas vezes, né? Entre a vida e a morte, né? Mas a gente pode hoje se unir pelas escolhas, se a gente escolher o melhor, que é Cristo, que é a sua salvação, né? O final do grande conflito se aproxima quando não existirão mais pecado e pecadores. Deus espera que esse conflito termine também em nossa vida com a nossa decisão ao lado dele, para que nós possamos viver para sempre com Jesus, numa terra renovada que ele tem preparado para aqueles que o amam, que desejaram viver conforme os seus mandamentos. Hoje é o dia de você dizer: Jesus, eu quero estar do seu lado, eu quero viver para sempre contigo. Receba esse convite de Cristo. Esse é um convite maravilhoso, é um convite de salvação, é um convite de amor. Esse convite está na Bíblia, e esse está na Bíblia é bom para você. Eu te espero na próxima semana para uma nova temporada. Que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até semana que vem.